quem estava falando aqui agorinha, o Alain Mineiro volta. E você disse antes de ir para Ribeirão que o Vila consegue jogar sem o Alain Mineiro e mais uma vez ao longo da temporada isso foi provado. Então o que o Eduardo agora planeja? O Vila é o Alain mais 10, o Alain vai ficar de fora, vai manter a escalação. E se o Alain voltar, você tem uma preferência por manter o 4-3-3? Porque eu estou no jogo contra o Ribeirão, contra o Botafogo em Ribeirão, que você tirou os 3 atacantes e colocou 3 atacantes. Então, você vai manter por esse 4-3-3 e vai ter a volta do Alain? Primeiro é um grupo, não é o Alain mais 10, não é o sem o Alain. Aqui é um grupo, a gente trabalha com todos, né, porque você tem um ano longo e os desfalques eles são grandes. Né, e a gente tem sempre que buscar. A gente vai colocar a melhor equipe, né, a equipe do Vila Nova que entra em campo, né, não é de um jogador. Então a gente tem isso em mente, os jogadores sabem disso, sabem que precisam estar trabalhando, porque nenhum deles tem cadeira cativa, nenhum. Né, então a gente está sempre atento quanto a isso. Então a gente vai decidir, né, o CRB, a gente tem conversado bastante, né, deu tempo da gente estudar. Né, o 4-3-3 ou 4-1-4-1, né, deu certo, mas também nós já jogamos no 4-2-3-1 e fizemos bons jogos. Né, acho que a gente, com a volta do Alain, estudar, né, o Alain iniciando ou não, estudar a melhor maneira de enfrentar o CRB. Bom dia, Eduardo. Em relação ao adversário, a gente sabe que você passou um vídeo para os jogadores agora, né? Sim. Mas o que você pode falar para a gente? O que você passou para os jogadores em relação a esse confronto, a questão do adversário também? Primeiro, né, por experiência, né, de ter trabalhado no Nordeste, você jogar no Nordeste é diferente. Né? Às vezes quem está aqui vendo pela televisão acha o jogo lento. Né? O clima é pesado, né? O clima é úmido. Né, o gramado do estádio lá é pesado, né, e o jogo se torna um pouco lento e você tem que estar atento a isso, né, para você brigar contra essa lentidão natural que possa acontecer. Então, primeira coisa é essa. E segundo, é um time que tem na sua frente 2 meias, né, o Alisson Farias até foi meu atleta, extremamente técnico, poder de finalização muito grande. Né, o Felipe Ferreira, pelo outro lado, também tem as mesmas características. Então é um jogo por dentro muito forte. Né, o Léo Ceará, que veio do Vitória, estreou bem, é um artilheiro, um menino que eu já acompanho desde a base. O Ferrugem fez um bom campeonato ano passado, né, chega à frente a todo momento, seja em diagonal, seja em finalização. Né, então é um time que você tem que ter atenção, vem de 2 vitórias seguidas, é muito forte quando joga em Maceió, e a gente tem que estar concentrado, né, quando sem a bola marcar muito forte, mas sem a bola, como nós fizemos em Ribeirão, tentar jogar, né, tentar pôr essa bola no chão e procurar os espaços. Acho que a gente tem que ir lá para buscar o resultado de vitória, que é o que interessa nesse momento para a gente. Eduardo, queria que você falasse sobre a questão da Copa Verde, né, seu pensamento a respeito dessa situação, da competição, o Vila optou em não disputar, e sobre a mudança, né, do jogo contra o Londrina, que seria no sábado, passou para sexta, dia 31, bom, vai dar para ver a final da Liga, né? Importante, né, sempre... a Copa Verde, eu sou suspeito, a falar, né, a minha opinião, né, eu fui campeão de uma Copa do Nordeste, tinha 70 mil pessoas, Sport e Ceará, né? É um campeonato importante, né? Mas o clube tem suas razões, né? A gente tem que acatar um calendário, né? A gente quer trabalhar com um grupo reduzido e aí você colocar uma outra competição é difícil. Né? Eu gosto muito desse tipo de Copa, são jogos mata-mata. Né? Eu perdi uma final de Copa do Nordeste e ganhei outra, né? E sempre com o estádio cheio, uma visibilidade muito grande. Né, a Copa Verde eu nunca participei, não sei muito se tem esse mesmo apelo do público. Né? Não. Então, acho que talvez seja isso que as coisas não aconteceram e nem chegou a mim. Né, essa questão, isso aí ficou resolvido em casa do próprio presidente, com a diretoria. Né, mas o foco é a Série A, é chegar à Série A. O foco é a Série B para chegar na Série A. Acho que esse é o principal foco. Né, a gente vai trabalhar com um grupo bem reduzido, né, e talvez colocar numa outra competição você possa prejudicar lá na frente, possa encavalar alguns jogos. Né, então, é uma decisão acertada, eu acredito. E você ter um tempinho para ver a final é sempre uma final. Né, são 2 times que chegam muito forte. Né,
a supremacia do futebol inglês, né, mostra. Acho que a gente tem que estar sempre atento ao que eles estão fazendo, sempre atento à maneira que eles estão conduzindo. Isso já passou pelo Brasil, faz tempo que não passa pelo Brasil, né? Mas passou pela Alemanha, né? E o futebol inglês hoje é algo que a gente tem que destacar, principalmente em disciplina, né? Disciplina tática, força física, né? Então a gente aprende bastante. Poder ver um jogo ao vivo é sensacional. Eduardo, bom dia. O Alan falou em relação à expulsão dele no último jogo que ele teve em campo, falou que foi um erro e tal, esquentou a cabeça, perdeu a cabeça, uma coisa que não tinha acontecido antes, mas ele está tranquilo agora e sabe o que aconteceu e vai tentar não repetir tudo. Pegando esse gancho aí, queria que você comentasse também o lance da expulsão dele, mas também falasse sobre a importância do Vila ter essa concentração, essa cabeça de que o grupo é reduzido, não dá para ficar... É preciso ter o máximo de concentração possível para, em situações assim, não acabar desfalcando o time, né? Olha, a Série B é um campeonato muito físico, né, de muita disputa, e você perder um jogador, né, fatalmente você vai sofrer, né? Felizmente, né, naquele jogo contra a Ponte Preta, nós jogamos 35 minutos, 30 e poucos minutos com um a menos, né, e nós conseguimos, né, com equilíbrio, trazer o resultado. Não era o que a gente queria, mas conseguimos pontuar. Uma derrota ali seria muito ruim. Mas também entendo que aquele dia, dois ou 3 dias após uma eliminação do Juventude, né, tava todo mundo tenso, né, e eu vejo até com bons olhos esse empate com tudo que aconteceu, com a expulsão, com a pressão que existia nesses jogadores, e a gente teve uma lição importante, né, de você estar equilibrado, você terminar com 11, para que as coisas aconteçam sempre para o lado positivo. Eduardo, você está completando 3 meses no clube e gostaria que você fizesse um balanço sobre esse período. O que mudou no Vila Nova desde quando você chegou até esse momento, e o que mudou também no Eduardo? Olha, a gente sempre muda, né? A gente sempre procura crescer nesses momentos, né? A gente passou por momentos difíceis a semana passada e eu sabia que eu tinha que manter a serenidade, né? Tinha que manter a tranquilidade, né? Eu tinha que ser o rosto que os atletas olhassem e tinham a confiança, né? Em nenhum momento, né, eu botei em discreto ou desconfiança em tudo que a gente vem fazendo aqui. Assumi uma equipe, né, que hoje nós temos aí 7, 8 jogadores diferentes do que a gente iniciou, né? Em nenhum momento eu vim aqui em vocês e falei que precisava contratar, que o time era isso, que o time era aquilo. Absorvi isso internamente. Nós fomos montando uma equipe, sempre nas entrevistas, acho que até a última pergunta, o que eu podia falar para o torcedor, né, do Vila, o que poderia acontecer. Eu falei que nós estamos chegando num 11, não ideal, mas próximo, né, com 14, 15 ideais, né, que a gente possa mexer. Nós colocamos um time contra o Botafogo muito próximo disso, né, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, né, nós colocamos e a equipe deu uma resposta. Então a gente passa por um processo de reformulação, né, e a gente trabalhou silenciosamente, arrumando, trazendo as peças, né, a gente era cobrado por trazer peças de maior valor, né, e não tem no mercado, e o que tem o Vila não consegue pagar. Financeiramente compete com times, mesmo da Série B, com poder financeiro muito alto, e da Série A a gente nem se fala. Trouxemos jovens valores apostando, assumindo o risco de um Ramon não dar certo, porque é um menino jovem. O Richard, acho que fez a primeira partida como profissional da carreira dele. Trouxemos o Jefferson, que era um jogador, uma bola da vez de confiança, embora experiente. É um menino de 22 anos, mas já jogou 4 Série A de titular. Então a gente sabia disso, a gente trouxemos ele. Fomos buscar o Joseph, que era uma aposta, que era para um setor que era vulnerável. Precisávamos de uma experiência na defesa, fomos buscar o Jussani. A volta do Wesley foi fundamental, né? Então a gente foi encorpando a equipe, né? Em nenhum momento expus ninguém aqui, vim reclamar, vim chorar as pitangas, vim trabalhando, né? E a gente está conseguindo. Estamos longe ainda de chegar para o ideal, mas eu acho que eu cresci nisso, né? Eu aprendi que você busca soluções, não adianta apontar os problemas. Os problemas já estão instaurados, né? Você tem que achar soluções
e não se apoiar em ninguém. Então, acho que esses 3 meses, acho que para mim, pessoalmente, foi de um grande aprendizado, e a gente espera que nesses 3 meses, lá no final do ano, a gente conte uma história de acesso. Professor, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do CRB. O Vila e o CRB estão entre os 10 melhores em vários, assim, média, em várias situações de momentos do jogo. Média de finalização, média de passe, posse de bola. São 2 times que gostam do jogo para frente. Sim. Eu gostaria de saber do senhor se você, apesar se você citou a questão do gramado e o clima, se dá para esperar um jogo aberto por esses fatores das equipes de média. Eu gostaria de saber que o senhor pontuasse a questão de conquistar pontos fora de casa. Se pensando no jogo contra o Londrina, que vai ser o primeiro depois do jogo contra o Ponte em casa, se o grupo já vai estar mais confiante para não... O Alan citou a questão de nervosismo aqui no jogo contra a Ponte. Se esse nervosismo ele já não vai mais existir. Se você acredita que a questão do ponto conquistado, seja por empate ou vitória, ele já vai retomar essa confiança aqui no Serra Dourada. A gente busca, né? Esses números que você falou é uma filosofia que nós colocamos aqui, de tentar buscar, né? A gente cobra bastante eles, né? De tentar o jogo no chão, né? Da gente tentar fazer essa bola sair. Acho que os números de finalização eles são expressivos, mas a gente precisa melhorar a pontaria, né? Fazer essa bola ser efetivamente lá no gol. A gente tem buscado isso, tem trabalhado isso bastante com os atacantes. Vejo um jogo franco, né? Não vou dizer um jogo aberto, mas um jogo franco. O CRB é um time que tem, até pela escalação, de 2 meias, os 2 volantes que chegam muito à frente. Então você acaba, né, tendo um jogo bastante franco, né, que possa, né, você tem que saber se defender sem a bola, mas com a bola você vai ter espaço para poder chegar. Então eu acredito que vai ser esse jogo. Quanto à confiança, aquele jogo contra a Ponte Preta, talvez em termos de clima, foi um dos jogos mais difíceis que eu já fiz, né? O clima hostil, né? E os jogadores, embora nervosos, errando pelo nervosismo, né, em nenhum momento deixou de se desorganizar, né, manteve a postura, tivemos jogador expulso, conseguimos no ZT, nós estávamos nervosos, mas nós não perdemos o nosso equilíbrio, né, acho que esse é o ponto. Então, o resultado contra o CRB, ele é fundamental para a gente, para vir para cá, né, para a gente trazer o torcedor de volta e trilhar esse caminho que a gente quer, né, de buscar uma melhor colocação, uma melhor pontuação, né, de fazer a parada dentro do G4 ou com a mesma pontuação, né, às vezes estava vendo ali, acho que tem 4 times com 7 pontos. Então, se você tiver a mesma pontuação, mesmo não estando no G4 nessa parada, para nós é uma meta nesse momento a ser cumprido, né? Então a gente tem trabalhado nisso e passa muito pelo jogo do CRB, como passou pelo jogo do Botafogo também. Bom dia, Eduardo. Bom dia. 2 questões. A gente vive falando que o Vila estava tomando gols em momentos cruciais e aquele problema desde a sua chegada, aquelas perguntas até repetitivas em Sim. relação a isso. E hoje o Vila, após o jogo com o Botafogo, completa 3 partidas sem ser vazado, sem tomar um gol. Queria saber se defensivamente você considera que já é uma evolução essa questão, independente da chegada do Jussani, mas a postura da equipe, meio campo, defesa, os atacantes, principalmente os de beirada que ajudam bastante. Você encontrou um ponto de equilíbrio no sistema defensivo e, ao mesmo tempo, não tem nenhum gol de atacante na Série B. Todos os gols, o Neto marcou 2 e o Alan marcou 1. Essas questões, elas chegam a preocupar ou você vê com naturalidade as coisas vão fluir lá na parte ofensiva? Olha, a gente, né, quando tinha essas perguntas, a gente sempre, a resposta era praticamente a mesma, né, de concentração, de equilíbrio, e passa pela chegada do Jussani, né, não estou aqui falando em parte técnica, mas eu estou falando em postura, em experiência, né, melhorou, né, com o Wesley. Então a Série B é muito isso, é muita imposição, né, zagueiros, né, com uma concentração, com uma imposição, né, com tomadas de decisões positivas, né, para que as coisas aconteçam bem. A orientação à segunda linha, o Wesley e o Jussani são 2 jogadores que falam demais ali atrás,
né? É quase dois treinadores dentro do campo, e você precisa ter, né? Porque tem momentos que a mensagem nossa ali não chega. Então, são jogadores que, dia a dia, em todo treinamento, eu estou sempre conversando, passando a nossa ideia, mostrando, né, para que ali dentro eles tomem a decisão e orientem os companheiros. Acho que passa muito por isso, né? E o equilíbrio, né? Você achar jogadores aí que consigam defensivamente cumprir a função, né, e também possam atacar. Né? Quanto aos gols, lógico que a gente quer gols de atacante. Né? A gente vê uma estreia uma estreia como titular do Richard muito boa. É um jogador que chega muito à área, né? É um jogador que chega bastante. Né? O próprio Bruno fez um primeiro tempo muito bom de ajuda, de abertura de espaço, de finalização. Né? A gente tem trabalhado bastante. Acho que todo dia aqui a gente dedica aí 20% a 30% do nosso treinamento com a finalização com os atacantes, de dar confiança para eles, né, de buscar um melhor posicionamento, principalmente quando essa bola chega do lado oposto, né, os atacantes do outro lado estarem dentro da área. Então não é uma preocupação, mas é uma ênfase que a gente tem dado para que os atacantes também possam fazer. Até porque a gente pegar aí números dos times que subiram anteriormente, todos os times que subiram praticamente tem um artilheiro do campeonato. Se não é o artilheiro da competição, é o vice. Né? Então a gente busca isso porque sabe da necessidade de se ter um artilheiro.